Paz, irmãos, aqui quem está falando convosco é o pastor Isaac Brito, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Pedra Fundamental. Eu quero neste momento compartilhar convosco uma meditação bíblica, uma reflexão da Palavra de Deus. Chama a vossa atenção para ela, porque tem uma grande importância na nossa vida a partir do tempo em que nós estamos a viver. Nós sabemos que todas as pessoas têm uma história, têm um tempo para que ele venha viver na terra, para que ele venha administrar. E a pergunta que eu quero fazer é: que espaço tem Deus? Que espaço tem Jesus? Que espaço tem a glória de Deus na sua vida? Com essa reflexão, com esta pergunta, eu quero mencionar para vocês acerca de 3 gerações, de 3 períodos e de 3 gerações. A primeira geração que eu quero chamar a vossa atenção é a geração, ou por que não dizer, o período em que os filhos de Eli, um por nome de Ofni e o outro por nome de Finéias, cumpriu o seu ministério ou viveu a sua trajetória na terra. O que eu quero refletir quanto a eles é que esses 2 jovens, eles tinham um grande privilégio, também uma grande responsabilidade, porém eles tinham na sua vida, no seu ministério, tudo que alguém pode desejar durante o seu ministério, porque eles tinham a Arca da Aliança, a glória de Deus, ali no templo onde eles serviam, onde eles trabalhavam. E todos os que estudam a Bíblia sabem que a Arca da Aliança para o povo de Israel é um elemento muito precioso, até porque a Arca da Aliança era onde a glória de Deus se manifestava. A Arca da Aliança é representação de forma direta da glória de Deus, do trono de Deus, onde Deus reinava e governava através da Arca da Aliança ali na terra de Israel. E sabemos que a Arca da Aliança na verdade, muito importante naquele lugar, na terra de Israel, para o povo de Deus. E eles tendo esse privilégio de ter a Arca da Aliança, de ter a glória de Deus ali durante o tempo em que eles estão a viver, durante o seu ministério, a palavra de Deus vai revelar que eles banalizaram, não valorizaram a Arca de Deus, a glória de Deus durante o seu ministério. E quem não valoriza a glória de Deus, a Arca da Aliança, que é onde o Senhor se manifesta, a tendência dessa pessoa é a perder, e foi isso que aconteceu. Então nós observamos que em certa ocasião, esses 2 rapazes, quando houve guerra entre Israel e os filisteus, eles levaram a Arca da Aliança para a batalha, com a intenção de que Deus fosse com eles nessa batalha. E quando ele chega ali com a Arca da Aliança, os filisteus temeram, mas por esses 2 jovens não terem compromisso com Deus, não viverem uma vida regrada como o Senhor queria, a Bíblia diz que o povo de Israel perdeu a batalha e a Arca da Aliança ela foi tomada do povo de Deus, das mãos desses sacerdotes, e eles acabaram morrendo e falecendo em meio a essa batalha. A segunda geração que eu quero chamar a vossa atenção, é a geração de Saul, este rei que teve 40 anos para governar na terra de Israel, alcançou várias vitórias, Deus autorizou a sua unção, ele começou a reinar de bem, mas o fim do seu reinado foi mau. E eu quero destacar que ele, tendo 40 anos, ele não buscou a glória, ele não buscou trazer de volta para Israel a glória de Deus, a Arca da Aliança, e isso foi triste na sua vida,
porque foi um rei que reinou sem a glória de Deus. Porém, eu posso destacar para vocês a terceira geração, que na verdade é a geração de Davi. A geração de Davi é a geração segundo o coração de Deus, que apesar das suas falhas, que apesar das suas fragilidades, ela buscou a glória de Deus. Davi, a Bíblia diz que quando já habitava em Jerusalém, ele reuniu o povo de Israel para ir buscar a Arca da Aliança, a glória de Deus de volta para a sua terra. E é isso que eu quero destacar convosco. Ele buscou a glória. Essa terceira geração, que é a geração de Davi, a geração segundo o coração de Deus, buscou a glória. É bem verdade que não sabia, e por não saber buscar de volta a glória, por ter negligenciado alguns princípios, durante essa busca houve uma tragédia, que foi a morte de um rapaz que estava trazendo a arca, conduzindo o carro novo ao lado daquele carro novo que estava transportando a arca, e no momento em que uma pedra no meio do caminho, os bois tropeçaram nessa pedra. A parte triste é que quando tropeça, a arca começa a pender para o lado, e um jovem estende a mão para tentar segurar a arca. E por tentar segurar a arca, ou seja, a glória de Deus, esse jovem morre no mesmo instante. E aqui está um erro dessa terceira geração, que é a geração de Davi, que é um período em que esse rapaz, segundo o coração de Deus, esse homem, segundo o coração de Deus, comete esse erro, E esse erro levou ele, na verdade, a sofrer, a se entristecer, ao ponto de desistir, de buscar a glória de Deus de volta para a terra de Israel. Porém, meus irmãos, a parte maravilhosa é que quando a arca fica 3 meses na terra, na casa de um geteu por nome Obed-edom, ali, por ter lugar para Deus naquela casa, para a glória de Deus, aquela casa foi abençoada. E a Bíblia diz que Deus abençoou em tudo a casa de Obed-edom. Quando Davi ouviu esse testemunho, ele falou assim: eu desisti no primeiro momento, mas eu quero a glória de Deus aqui. E ele agora toma as atitudes corretas, pois chama o sacerdote os instrui, explica a maneira para que a glória de Deus venha ser trazida para Jerusalém, qual era a maneira correta. E quando Davi recebeu a instrução, ele toma essa decisão e traz de volta para Jerusalém, traz para Jerusalém a Arca da Aliança, a glória de Deus. E a Bíblia diz que ele se alegrou, com esse privilégio de ter a Arca da Aliança ali na cidade de Jerusalém, na cidade de Sião. Com essa meditação eu chamo a vossa atenção. Que geração você pertence? A geração que perdeu a glória, a geração que não busca a glória, ou a geração que busca a glória, que deseja a glória, que quer a presença de Deus, que quer o governo de Deus na sua vida? Que geração você pertence? Entendendo isso, você tendo essa resposta, vai uma instrução. Algo precioso aqui é que diz no livro de Oséias, capítulo 3, versículo 6, que o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. A instrução para a sua vida é, para buscar a glória de Deus, valorize o conhecimento. Para buscar a presença de Deus, valorize a palavra de Deus, a instrução de Deus, que através da sua palavra, Ele tem dado para a sua vida, em o nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, tenham uma boa tarde, em nome de Jesus.